primeiro momento em que eles fizeram um enterro clandestino do corpo do Rubens Paiva foi lá na estrada da Boa Vista. Então, a gente presume que no momento que eles subiram a estrada, eles levaram o corpo do Rubens. E eles levam esse Fusca até lá, aí eles tacam fogo, fingem um tiroteio, forjam tudo aquilo e provavelmente também fazem esse enterro clandestino do corpo do Rubens Paiva. Algum tempo depois, porque uma obra começou na estrada, eles têm que retirar o corpo do Rubens Paiva de lá e aí levam para o Recreio. E alguns anos depois, em 1973, segundo o relato do Paulo Malhães, ele faz uma operação para retirar da praia e aí, segundo os depoimentos dele, jogar num rio que ele não especificou exatamente qual. O sucesso do filme Ainda Estou Aqui reabriu o interesse pelo assassinato de Rubens Paiva, que aconteceu num dos períodos mais violentos da ditadura militar, durante o governo do general Emílio Garrastazu Médici. Em 20 de janeiro de 71, feriado na cidade do Rio de Janeiro, militares da aeronáutica foram até a casa de Paiva, no Leblon, e o prenderam diante da família. Com calma, ele os convenceu a deixá-lo trocar de roupa e a dirigir seu próprio carro até a terceira zona aérea no aeroporto Santos Dumont, onde seria interrogado. Poucas horas depois, ele foi transferido para o Centro de Repressão Política do DOI-CODE, do Primeiro Exército, e nunca mais foi visto com vida. Seu corpo jamais foi devolvido à família e os culpados nunca foram julgados ou punidos. Se hoje o Brasil conhece a identidade dos responsáveis pelo crime, isso se deve em grande parte à luta da família e ao trabalho da imprensa, uma vez que o Estado brasileiro demorou a cumprir o seu papel institucional, tanto durante a ditadura militar quanto na redemocratização. O primeiro inquérito para investigar o desaparecimento de Paiva só foi instaurado em 1986, 15 anos após a prisão. A morte do ex-deputado só foi reconhecida pelo Brasil em 96, 25 anos depois do assassinato. Já as circunstâncias da tortura, da ocultação do corpo e o nome dos militares envolvidos só vieram a público em 2014, com as revelações da Comissão Nacional da Verdade. O emaranhado de versões, reviravoltas e o modo como cada peça se encaixou em um dos casos mais emblemáticos da repressão política no regime militar foram investigados pela jornalista Juliana Dalpiva, convidada dessa semana do Ilustríssima Conversa. A Juliana lança agora o livro Crime Sem Castigo, Como os Militares Mataram Rubens Paiva, pela editora Matrix, fruto do trabalho de mestrado que ela fez no CPDOC da Fundação Getúlio Vargas. Com esse trabalho, Juliana se soma ao grupo de jornalistas que ajudou a elucidar a morte e o desaparecimento de Rubens Paiva. Na nossa conversa, ela explica as versões que os militares criaram para afastar a possibilidade de crime e contextualiza como se chegou aos nomes dos envolvidos. Em 2014, ela própria entrevistou o tenente-coronel reformado Paulo Malhães, agente do Centro de Informações do Exército. Durante um encontro com o ex-militar, ele revelou a missão que recebeu em 1973, retirar os restos mortais de Paiva da Praia do Recreio dos Bandeirantes e, em seguida, dar-lhes uma destruição definitiva. Juliana também fala sobre o trabalho da imprensa que chegou literalmente a fazer escavações em busca do corpo de Rubens Paiva e como vê a responsabilização dos culpados. Eu sou João Rabelo, repórter da Folha, e vou estar aqui com vocês enquanto Eduardo Sombini está em férias. E este é o Ilustríssima Conversa. Juliana, seja muito bem-vinda ao Ilustríssima Conversa. É um prazer ter você aqui. O seu livro traça um longo panorama de todas as informações disponíveis sobre o desaparecimento do Rubens Paiva em 20 de janeiro de 71 até o momento presente. É um trabalho de fôlego, minucioso, que funciona como um fio nesse labirinto. Eu queria que você explicasse um pouco como que você se aproxima dessa história. É um prazer enorme para mim estar aqui, conversar com vocês no Ilustríssima Conversa. Obrigada demais pelo convite. Eu me aproximo dessa história, primeiro como repórter, depois como pesquisadora acadêmica, né? Já acompanho casos de mortos e desaparecidos no Brasil desde 2010. Vinha fazendo ali um trabalho, primeiro de entender mesmo, estudar, e foi uma coisa que eu fiz por conta própria.
Eu passei, ainda na faculdade, em 2008, um período na Universidade de Buenos Aires, e entrei muito em contato com aquele mundo da justiça de transição, do julgamento dos militares lá, e dos espaços de memória. E aí, quando eu volto para o Brasil, no fim de 2008, eu, enfim, vou me formar, e aí o Brasil vai discutir a lei de anistia, a constitucionalidade da lei de anistia, em abril de 2010, e eu começo a cobrir os casos a partir disso. Em seguida, vem a criação da Comissão da Verdade, e o caso do Rubens, ele acaba surgindo, para mim, num contexto em que, ao tentar me especializar em entrevistar militares que integraram o pior do regime, né, o horror do regime, os torturadores, e assassinos também, que acho que essa é a palavra correta para quem cometeu o assassinato, não era sequer assim, teve um breve período em que teve pena de morte no Brasil, mas a ditadura agiu de modo ilegal em grande parte do tempo, mesmo para as próprias leis que eles criaram. Então, eu tinha essa vontade, sabe, de ouvir estas pessoas, porque em alguns casos, só eles sabem também o que aconteceu. Tentar esse diálogo, que parece assim, quase impossível, era também, de certa maneira, necessário. E aí eu começo a entrevistar militares, é um trabalho que eu também faço em grande parte quando eu estou no Globo, junto com um colega querido, que é o Chico Otávio. E aí o Rubens Paiva surge, para mim, ainda em 2012, durante uma entrevista que a gente fez com o coronel Paulo Malhães, e no final da entrevista, assim, como quem não quer nada, ele deixa escapar, sabe? Assim, que ele tinha alguma informação sobre o que ele não tinha participado do interrogatório sobre tortura do Rubens Paiva, obviamente que ele não usava essas expressões, mas ele falava sobre a prisão, mas que ele sabia alguma coisa sobre o caso, só que ele não quis dizer nesse dia. E aí vai passando o tempo, em 2014, em março de 2014, ele começa a dar entrevistas sobre isso, sem saber ali, mas de maneira concomitante, ele dá um depoimento para a Comissão da Verdade do Rio de Janeiro, admitindo que tinha participado da ocultação de cadáver do deputado, tempos depois do assassinato. Deu uma entrevista para o Chico Otávio, a gente já não estava mais trabalhando junto nessa época, e dá uma entrevista para mim. A entrevista do Chico, ele deu uma entrevista em off, e aí alguns dias depois, ele já tinha marcado essa entrevista comigo também, e a gente falou sobre vários outros assuntos. E no meio da entrevista, do nada, assim, ele começa a puxar a história da operação que ele fez na Praia do Recreio para desenterrar o corpo do Rubens Paiva, os restos mortais, e dar um fim, né, uma solução final. Para ter, assim, sabe, João, essa noção do quão cruel é tudo isso. Porque... E é um pouco, quando a gente discutiu o título do meu livro, que é Crime Sem Castigo, como os militares mataram Rubens Paiva, os militares mataram Rubens Paiva de diferentes maneiras, para além de tirar a vida do Rubens Paiva. Mataram o Rubens Paiva, ocultaram o cadáver do Rubens Paiva, mentiram sobre o que fizeram sobre isso, forjaram documentação em torno disso, e fizeram essa crueldade com o corpo do Rubens Paiva, que foi enterrar e desenterrar várias vezes. Então eu me somo a uma geração não, mas a um grupo de jornalistas que desde os anos 70 vem ajudando a construir as peças desse caso, e muito com a ajuda da Eunice Paiva, desde os anos 70, com uma iniciativa que é uma das coisas que eu tentei documentar muito na minha pesquisa, como ela sempre teve ali na linha de frente de todas as iniciativas possíveis para se abrir investigações em torno do crime, né? Essa foi uma luta da Eunice desde o início, que se investigasse o crime contra o marido dela. Sim. Essa altura eu acho que todo mundo já sabe, assim, já tem uma noção de quem foi o Rubens Paiva, né? Mas eu queria que você começasse, né, falando quem foi e por que ele se tornou um alvo da repressão política na ditadura militar. O Rubens Paiva era, na ocasião do desaparecimento, um engenheiro, um homem branco de classe média alta, né, de elite, que vivia com a família, no Leblon. Essa era um pouco a fachada, né? Aí, como ele não integrava nenhum dos grupos de oposição e nenhum dos grupos de oposição que fazia ações armadas, ele
fazia, assim, até isso é uma coisa que a gente escuta muito da própria família, o que dava. E o que dava naquele momento era integrar uma rede de informantes que ajudava a fazer uma comunicação entre pessoas que tinham saído do Brasil, seja por um autoexílio, né, pessoas que tentaram se exilar, seja quem foi retirado do país por meio dos sequestros, e o desaparecimento do Rubens Paiva acontece logo depois do último dos sequestros que foram feitos pelas organizações de luta armada, em que eles libertam, se não me engano, são 70 presos, que é o embaixador suíço, e aí já era uma tática que na época estava quase se esgotando, porque acaba que na medida em que depois do sequestro do embaixador americano, isso foi sendo replicado, aí a ditadura foi ficando cada vez mais violenta, né? Quem fosse encontrado, que tivesse participado dessas ações, era assassinado, né? O Virgílio Gomes da Silva, que é da LN, um dos primeiros ali a integrar, né? Assim, líder do sequestro do embaixador americano, ele vai ser, assim, assassinado com uma violência absurda depois que ele foi capturado. E assim aconteceu com vários outros, alguns não foram assassinados, mas também foram barbaramente violentados, e aí eles começam a fazer outros sequestros para tentar libertar outras pessoas, e aí essa situação vai, assim, 69, 70, 71, até o início de 71, é um período muito violento, ainda vai ter alguns anos de uma violência, até 75, 76, uma violência extremada, né, em torno de uma política de desaparecimentos. Agora a gente sabe, João, inclusive por causa de um documento que foi liberado pelos americanos, pela CIA, tem um telegrama da CIA que tomou conhecimento, não se sabe exatamente como, mas de uma reunião entre o então presidente Geisel com o Figueiredo e o chefe do Centro de Informações do Exército, que é o Milton Tavares de Souza, o general Miltinho, em que eles discutiram manter uma política de execuções e desaparecimentos. Inclusive, os americanos têm, se não me engano, 7 linhas deste documento, tarjadas até hoje, sem liberar esse documento, que foi descoberto em 2018, e até hoje não se liberou o restante do que está tarjado. Mas e isso é uma noção importante, que aí chega ao Rubens, né, para a gente não fugir muito do tema. O Centro de Informações do Exército era um órgão do gabinete do ministro do Exército, e alguns dos principais oficiais do regime, né, da ditadura, estavam nomeados ali sob liderança do próprio ministro Orlando Geisel e atuando em todo o país. Um deles vai atuar também na prisão e no assassinato, por consequência, do Rubens Paiva, que é o tenente-coronel Rubens Paim Sampaio, que esteve em várias ações pelo país, esteve na Casa da Morte de Petrópolis, esteve no Araguaia, em várias missões com muita violência, e é apontado por uma das testemunhas, no caso do Rubens, como quem ajudou ali, quem deu entrada ao Rubens dentro do doicode, porque o Rubens é preso em casa, levado para o doicode. E segundo aí também o Amílcar Lobo, é visto já em condições gravíssimas, assim, morrendo dentro do doicode. E uma outra testemunha que também diz que viu a tortura, né? Um dos militares, que foi uma testemunha bastante importante para o Ministério Público Federal, que aponta, inclusive, quem eram os militares ali responsáveis pela própria tortura do Rubens Paiva dentro do doicode do Rio de Janeiro. Mas esse tenente-coronel que estava falando, que é o Rubens Paim Sampaio, ele era do gabinete do ministro. Quando ele é apontado no crime, João, ele não admite, né? Eu participei do assassinato do Rubens Paiva. Mas ele admite que tomou conhecimento, sim, da prisão do Rubens Paiva por meio de uma ligação que é feita ao CIE, que era um órgão do gabinete. Então, o gabinete do ministro do Exército, em janeiro de 1971, tomou conhecimento da prisão do Rubens Paiva. Ao mesmo tempo em que, oficialmente, eles mentiram durante décadas, dizendo que o Rubens Paiva tinha fugido. Inclusive, fizeram uma documentação totalmente fraudulenta para sustentar essa versão.
muito provavelmente, no mesmo momento em que eles estavam lá fotografando o Fusquinha que eles levaram no Alto da Boa Vista para fingir que estavam fazendo algum tipo de perícia, foi o momento em que eles fizeram o primeiro enterro do corpo do Rubens Paiva, o primeiro enterro clandestino, que foi feito para ocultar o cadáver. Sim. Mas por qual motivo o Rubens Paiva foi levado para a prisão? O telefone da casa dele estava anotado numa carta que estava vindo com uma senhora, com duas senhoras que vinham do Chile, que tinham encontrado exilados do Chile. E aí eles obrigam uma delas a telefonar para a casa do Rubens Paiva, e aí ele atende o telefone e em seguida eles vão lá. Eles descobrem essa atuação do Rubens como alguém que fazia essa parte dessa mínima rede de troca de informações. Então, assim, ele foi preso em casa, desarmado, e esse é um aspecto também, sabe, João, que eu acho que é importante explicar para quem está acompanhando a gente aqui no Ilustríssima Conversa. Por que eu vou estudar o caso do Rubens Paiva? Não é porque é um caso famoso. O caso do Rubens foge à regra em vários aspectos da ditadura, né? Como ele foi preso em casa, na frente da família, existiam muitas testemunhas disso. Normalmente, naquele período, quando os agentes do DOI-CODE, do Centro de Informações do Exército, iam prender pessoas, sequestrar porque era feito clandestinamente, eles iam num ponto, que era como se chamava naquela época, os encontros entre pessoas das organizações de oposição à ditadura. E aí eles sequestravam as pessoas, não registravam essa prisão, sumiam com elas, seja para torturar por alguns dias, seja para assassinar. O Rubens não estava em nenhum ponto. Ele estava em casa, com a mulher e os filhos. E ele tinha uma rede de influência pela pessoa que ele é, a família, socialmente falando. Então ele tinha acesso a uma rede que naquela época, por pior que fosse a violência e a censura e a ditadura em si, tinha alguma influência de perguntar, cadê o Rubens? Como é que ele saiu de casa saudável, sem nenhum problema? Como é que uma pessoa que saiu de casa pelas mãos de militares não volta? Então eles não podiam, na medida em que mataram o Rubens Paiva, simplesmente dizer que, como tem uma expressão que o Hélio Gaspari usa nos livros dele, que é o receituário de lorotas do DOI. Não cabia aquele receituário. Então, eles vão forjar uma documentação para mentir sobre uma fuga. E aí eles fazem uma perícia mequetrefe, uns documentos forjados ali de que 3 pessoas tinham ido com ele para uma diligência no Alto da Boa Vista. E a ironia dessa documentação, que é uma sindicância até, João, porque sindicância, diferente do inquérito criminal, é uma questão administrativa, né? Não se reconhece a existência de um crime ao abrir uma sindicância. E aí a ironia dessa sindicância é que as pessoas envolvidas nessa sindicância, seja por serem responsáveis da perícia, seja por serem apontadas como as pessoas que estavam na tal da diligência em que o Rubens teria fugido, segundo a história fake deles, são ou as testemunhas do caso, muitos anos depois, vão se tornar as principais testemunhas do caso. E também ali, nesse conjunto de documentos, estão os nomes de alguns dos assassinos apontados pelo Ministério Público Federal. Então, esse documento vai se voltar contra eles. E essa é uma outra singularidade desse caso. A ditadura ia perseguindo a pessoa, registrando no prontuário, que é onde eles colocavam as informações sobre os perseguidos. E aí, quando a pessoa desaparece, em seguida começa a não ter mais informação sobre o desaparecimento dela. Ou então que essas informações falsas, né? Que fugiu, que não se sabe, não sei o quê. O fato deles terem feito essa sindicância apontou quem estava no DOI-CODE naquela noite. Iluminou alguns nomes para pelo menos tomar um depoimento. E aí, quando finalmente foi possível fazer uma investigação séria sobre isso, que nesse caso só aconteceu entre 2012 e 2014, um pouco pela Comissão Nacional da Verdade, um pouco pelo Ministério Público Federal, é que você vai contrastar os depoimentos, procurar outras provas, outra documentação, e aí você vai vendo as lacunas, as mentiras, e aí se chega finalmente ao nome dos assassinos. Certo. Você até relata no livro que essa sindicância ela foi iniciada em 27 de janeiro e concluída em 11 de fevereiro,
Assim, é um tempo muito rápido, né? E indicou que não havia responsabilidade dos militares no desaparecimento do Rubens Paiva. Eu acho que é interessante você contextualizar qual que foi essa versão que os militares criaram, né? De uma fuga numa estrada no Alto da Boa Vista. O que acontece, né? O Rubens é levado e por todas as informações que a gente consegue saber, em função de quem estava lá e testemunhou, ao longo dos anos, ao longo de todas essas investigações desde os anos 70, é que ele provavelmente morreu em cerca de 24 horas durante a tortura, né? Ele não conseguiu sobreviver a mais do que isso. E aí essas datas que aparecem nos documentos, elas são, assim, acredito que parte dessa ficção. Provavelmente esse documento tá tudo pronto, é só uns carimbos, né, que são colocados. Mas, basicamente, eles, para quem não é do Rio de Janeiro, o DOI-CODE do Rio de Janeiro é um quartel que fica na Barão de Mesquita, na rua Barão de Mesquita, na Tijuca, que é na zona norte do Rio de Janeiro. Eles dizem que pegaram um Fusca, que era uma viatura do DOI. Na época, acho que eram tenentes, que são os irmãos Oxendorf, e o general Raimundo, na época capitão, eram os responsáveis pela diligência. Então, 3 militares. Colocaram Rubens Paiva dentro desse Fusca, supostamente, na historinha deles, e vão pela estrada do Alto da Boa Vista, na Floresta da Tijuca, fazer uma diligência de reconhecimento de sei lá o que eles queriam reconhecer, segundo essa história mentirosa. Na prática, até cruzando os depoimentos dos demais, e é o que o Malhães, sobretudo, relata, mas outros militares relataram isso ao longo do tempo também, o primeiro momento em que eles fizeram um enterro clandestino do corpo do Rubens Paiva foi lá na estrada da Boa Vista. Então, a gente presume que, no momento que eles subiram a estrada, eles levaram o corpo do Rubens. E eles levam esse Fusca até lá, aí eles tacam fogo, fingem um tiroteio, forjam tudo aquilo, e provavelmente também fazem esse enterro clandestino do corpo do Rubens Paiva. Algum tempo depois, porque uma obra começou na estrada, eles têm que retirar o corpo do Rubens Paiva de lá, e aí levam para o Recreio. E alguns anos depois, em 1973, segundo o relato do Paulo Malhães, ele faz uma operação para retirar da praia e aí, segundo, enfim, os depoimentos dele, jogar num rio que ele não especificou exatamente qual. Por isso que a gente não sabe até hoje o destino final concreto dos restos mortais do Rubens Paiva. João, assim, relatar isso me exige profissionalmente dizer que essa é a história, mas é de uma violência, né? Assim, falei aqui algumas vezes. Eles tentaram matar o Rubens Paiva para além de tirar a vida dele, essa violência toda com o corpo também, né? Que é de uma brutalidade, de um horror impossível de traduzir, sabe? No tanto que é desumano, não só tirar a vida da pessoa, mas não dá sequer a dignidade da entrega do cadáver, mas não, ficar zanzando pela cidade do Rio de Janeiro com os restos mortais, porque não podiam admitir que tinham cometido esse crime contra uma pessoa que tinha sido presa na frente da família e que, além de tudo, era alguém que ali socialmente tinha relações, então eles iam ter que se explicar internacionalmente, porque o caso já vinha sendo, né, a família Paiva vinha denunciando, e sobretudo a Eunice, internacionalmente o caso. Então, ao longo de décadas, eles vão sustentar essa mentira da fuga, porque eles não tinham o que alegar. Ao mesmo tempo, e tudo isso que a gente está falando aqui, eles também produziam documentos internos em que eles listavam o Rubens Paiva como falecido. Esse é um documento que eu achei no acervo do SNI, numa das listas de presos que eles produziram ao longo do tempo. Eles faziam isso. Em 1977, eles tinham esse conhecimento formalizado em documentação interna deles de que o Rubens Paiva tinha morrido. E mesmo assim sustentavam a mentira da fuga, que só sustentavam porque não tinham como admitir que mentiram. Todo mundo sabia que era mentira. Você relata que as cobranças da Eunice Paiva, a viúva do ex-deputado, se é que a gente pode chamar assim, né? Porque ela só foi reconhecida, né, como viúva em 96, né? Que é quando a morte dele foi reconhecida pelo Estado brasileiro. Mas as cobranças dela funcionavam como um agente de
para os posicionamentos institucionais, né? Ela ia cobrando o Estado tinha que se posicionar de algum modo com isso. E o primeiro movimento dessa luta foi no Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, com envio de cartas, e também um pedido de habeas corpus no Superior Tribunal Militar. Embora a família tenha sofrido derrotas nesse processo, o que ficou desses primeiros movimentos para o caso? João, até para as pessoas entenderem, esse conselho era como se fosse o Conselho de Direitos Humanos na época. Em tese, quem deveria investigar crime era a polícia, né? Com o auxílio do Ministério Público. Essa premissa já existia naquela época. Essa seria, se o Estado fosse um Estado democrático, real, quem deveria fazer a investigação de uma pessoa que desapareceu ou que foi assassinada era a polícia. Mas como é que você ia pedir ajuda para a polícia se a polícia que tinha assassinado? E era uma polícia que na época também estava totalmente misturada com as Forças Armadas. Você não podia pedir para as forças de segurança nenhuma ajuda nesse sentido. Então é por isso que a Eunice vai ao Conselho de Direitos Humanos da época, que chamava Conselho de Defesa de Direitos das Pessoas Humanas. Inclusive porque o Conselho tinha, na época, integrantes do MDB, nomeados, entre os seus conselheiros, e o pedido dela era que o Conselho examinasse o caso, abrisse uma investigação sobre o desaparecimento, porque a história da fuga era uma mentira. E a Eunice vai tentar muito isso durante cerca de 10 anos, entre 71 e 79. Aí tem em 71 a primeira iniciativa e ela é ignorada. Eles vão usar essa sindicância, essa perícia, essas mentiras todas para arquivar. E aí você vê como a burocracia ela ajuda muito. Ninguém para olhar a realidade do que significa, do que está sendo dito. O ofício tal disse tal, não sei o que, isso vai sendo passado à frente dessa maneira. Eu me lembro de ler esses documentos e pensar isso, sabe? Não é possível, né? Não é razoável, não é... A pessoa sumiu, desapareceu, e essas pessoas vão passando essa burocracia à frente, sem nada, né? Para se ter noção do tamanho da violência daquele tempo. E aí tem um trabalho que eu acho que é uma outra coisa que eu trago dentro do livro. Foi muito importante a atuação de vários jornalistas ao longo do tempo. E uma dupla incrível que existia no Jornal do Brasil na época, que era o Fritz Utzer e o Heraldo Dias. Eles são, assim, dentro do conjunto de jornalistas, os primeiros a trazer as primeiras grandes revelações, né? Eles vão cientificamente ali comprovar que é mentira a história da fuga, vão medir os postes, vão ver que a perícia é falsa, e fazem uma grande reportagem em 1978 demonstrando tudo isso. É interessante até que você relata que eles literalmente escavaram, né? Não tem um relato de que eles... Fizeram de tudo que eles puderam, assim. Eu tanto levantei a documentação, que quando eu fui fazer a pesquisa eles já tinham falecido, né? Então eu entrevistei familiares e também recuperei entrevistas deles ao longo do tempo. E aí tem esses relatos, né? Da montagem de uma rede de segurança com a ABI, com a OAB, na época, para que essa investigação fosse feita, e com uma parceria ali, braço a braço, com a própria Eunice, para que se pudesse avançar, né? E aí eles vão escavar, vão atrás de militares daquela época, são ameaçados. Além de provar por A mais B que a história da fuga era mentira, eles também conseguem um depoimento de um dos conselheiros da época, que admite que foi pressionado a arquivar o caso, votar pelo arquivamento, e isso faz com que o caso no Conselho seja reaberto em 79, em mais uma das tentativas da Eunice, porque naquela época não tinha muito bem uma noção de quando os militares iam deixar a presidência da República, então ela estava ali ainda tentando, aí já advogada, né, já em 79 a Eunice já era advogada, e ela sempre no bastidor, tentando se movimentar politicamente para que isso fosse investigado, fosse para frente. Mas, infelizmente, essa segunda tentativa não vai para frente. Ela só consegue realmente abrir um inquérito para investigar o caso no governo Sarney, já em 86, quando um dos conselheiros da época assume um Ministério da Justiça. E aí ele determina que a Polícia Federal abra essa investigação. E ela tem uma
coisa muito importante sobre ela, que é ter tomado depoimento de muita gente formalmente, poder fazer esse registro documental das coisas. Mas ela também é arquivada sem apontar os criminosos, apesar de ter muitos elementos para poder fazer isso. Inclusive, o juiz, né, da época deu uma decisão assim duríssima em cima do pedido de arquivamento do Ministério Público, porque via elementos para o caso seguir. E o Ministério Público que estava abrindo mão de levar isso adiante. E o que agora, né? Eu, assim, já vivendo um Brasil democrático, ao fazer a pesquisa, vou entender. Quando finalmente o acervo do SNI é liberado para a gente pesquisar, a gente descobre que essa investigação estava sendo monitorada durante o tempo todo. Vários depoimentos que eram encaminhados para o SNI, que ainda existia no governo Sarney, só vai acabar no governo Collor, e que servia aos militares, e não mais exatamente ao então presidente da República, que era o Sarney, mas servia para que eles se protegessem. Um dos dois irmãos Oxendorf vai ter cargos importantes em Brasília, que é um dos acusados pelo crime, né? Um dos irmãos Oxendorf vai ter cargos importantes em Brasília depois, ao longo dos anos 90. Essas pessoas mantiveram alguma influência. O general Bellion, que era então comandante do DOI na época do assassinato do Rubens Paiva, bom, a mulher dele foi funcionária de gabinete do Bolsonaro. Então, eles mantêm essa relação dessa rede, né? E é assim, eu fui e voltei nesse caso durante muito tempo, né, João? Você vai, né, um labirinto. Eu acabo descobrindo essa história da relação do Bolsonaro íntima, né, com o general e a ponto da mulher dele trabalhar no gabinete do Bolsonaro, quando eu e a Juliana Castro, que era minha colega no Globo na época, estamos investigando os funcionários do Bolsonaro. E aí, esse sobrenome aqui, Bellion, eu conheço. Então, acaba que você dá a volta e, de certa maneira, em alguns aspectos, sempre para no mesmo lugar. Você menciona isso da imprensa, né? A participação da imprensa, no caso, foi super importante. E entrando um pouco nos personagens da história, assim, que vão ajudar a montar esse quebra-cabeça, como que a revelação da Casa da Morte de Petrópolis, né, leva ao médico Amilcar Lobo e o que as revelações dele trazem para o caso? A gente deve a descoberta da Casa da Morte de Petrópolis, que foi um dos centros clandestinos, onde uma das piores faces da ditadura, que é um pouco disso que eu estava falando agora há pouco, sobre como eles próprios não cumpriram nem as leis que eles criaram para a época, né? Eles criam um local clandestino para levar pessoas que eles sequestram, torturar elas e depois desaparecer com os cadáveres após o assassinato delas. Essa é a nomenclatura correta para dizer o que eles faziam lá em Petrópolis. E a gente só sabe disso porque uma única pessoa sobreviveu a esse horror, que é a Inês Etienne Romeu. A Inês foi uma das dirigentes da VPR e ela foi presa em maio de 71, um pouco depois do assassinato do Rubens Paiva, e ela ficou cerca de 3 meses presa dentro dessa casa, e por uma série de razões, assim, sobreviveu a essa tortura, e foi libertada por eles dentro do que ela própria relatou ali, eles queriam que ela fosse uma espécie de informante deles, e aí ela, ao ser libertada, já começa a denunciar tudo, mas ela consegue ser libertada, e aí ela se entrega para os militares para responder pelos crimes que eles acusavam ela e fica presa durante vários anos. Quando ela tá para sair da prisão, ela começa a investigar esse local onde ela estava, e a memória da Inês era absolutamente impressionante. Então ela faz um relatório gigante, listando tudo que ela lembrava da casa, do lugar, da prisão e de um grupo de cerca de 20 militares, que ela descreve codinome, características físicas. É um dos relatos mais impressionantes que eu já li em 15 anos de documentação. Assim, é difícil um depoimento que supere o grau de detalhe que a Inês conseguiu dar. E ela lembra do Amilcar Lobo, que é um médico que vai atender ela lá em Petrópolis. E aí, né, porque essa história, é isso que eu tô falando agora há pouco sobre damos voltas e paramos no mesmo lugar, o militar que leva
o Amilcar Lobo do DOI-CODE, que era onde ele dava plantão, né, para a Casa da Morte de Petrópolis, é o tenente-coronel Rubens Paim Sampaio, que também é o homem que deu entrada ao Rubens Paiva dentro do DOI-CODE. E ele era um oficial do Centro de Informações do Exército. Mas ele tinha esse trânsito, porque ele está em cima. O oficial do gabinete do ministro, ele tem mais trânsito, ele tem mais importância na hierarquia e relações com a cúpula do que os DOIs. Os DOIs existiam, tinha em São Paulo, tinha no Rio, tinha em Recife, tinha na Bahia, tinham pelo Brasil. Mas os oficiais do gabinete do ministro tinham quase que carta branca para fazer ações pelo país todo. E é ele quem leva, segundo o próprio Amilcar Lobo, porque o Amilcar depois escreveu um livro. Então, a Inês ajuda, e aí também aqui a Inês lembra de tudo isso, relata tudo, e ela chama um grande jornalista chamado Laguinho para ajudar ela a localizar, porque a Inês estava presa. E aí o Laguinho vai fazer essa investigação até achar a casa. Vai lá fazer foto, sabe? Acham a casa. Assim, um pouco depois que a Inês é libertada, ela sai da prisão em 79, não é tão rápido, porque tinha tudo isso, né? Ditadura, então tem uma certa insegurança. Ela vai fazer o reconhecimento e a denúncia pública da casa em 81, e na mesma semana ela vai lá, dá de cara com a casa, identifica as pessoas da casa, inclusive um dos donos da casa na época, e volta ao Rio de Janeiro e vai atrás do consultório do Amilcar Lobo, e você me atendeu em tal lugar, em tal dia, e ele não tem nem como dizer que não. E aí vários presos políticos vão ao consultório e começam a dizer, você também me atendeu lá no DOI-CODE e tudo mais. E aí o Amilcar Lobo é apontado como um médico que acompanhava, né, as torturas no DOI-CODE, até para dizer ali, não, pode continuar. Enfim, aí a história do Amilcar ela é um pouco complexa, porque, enfim, aí ele acaba depois, ao longo do tempo, dando depoimentos no sentido de reconhecer os absurdos que ele próprio participou, e aí, enfim, ele é talvez um dos únicos que tenha apontado e tenha falado depois sobre o que aconteceu, até ajudado a esclarecer determinadas coisas, e ele confessa ter visto o Rubens Paiva dentro do DOI no período em que ele estava lá. E viu o Rubens Paiva, assim, né, morrendo, literalmente, nos últimos momentos de vida. A Comissão Nacional da Verdade foi, digamos, um ponto-chave para a descoberta dos nomes dos assassinos do Rubens Paiva, né, junto das investigações ali do Ministério Público Federal. Queria que você contextualizasse esse processo, digamos, final, assim, das investigações. João, foi fundamental um conjunto de forças que se colocou ali entre 2012 e 2014 para que depois de 40 anos se chegasse finalmente aos nomes dos assassinos do Rubens Paiva. Até então não se sabia. Quando os trabalhos da Comissão da Verdade começaram, e também quando foi criado o grupo Justiça de Transição do Ministério Público Federal no Rio de Janeiro, existiam duas missões, né? Quem são os assassinos? Onde está o Rubens Paiva? E aí, um primeiro ponto fundamental da gente citar aqui, sim, o trabalho da Comissão da Verdade, mas muito trabalho do Dr. Cláudio Fonteles, ex-procurador-geral da República, que se abriu a esse diálogo difícil que eu estava falando no início sobre entrevistar militares. Ele era ex-procurador-geral da República, né, e foi escolhido pela presidente Dilma Rousseff para ser um dos conselheiros, e o Fonteles foi pesquisar um acervo do SNI, faz um relatório sobre o caso do Rubens em função de alguns documentos que ele encontra no SNI, e ele é procurado pelo tenente-coronel Avólio, que tinha sido agente do quartel lá da Barão de Mesquita, e o Avólio se oferece como testemunha daquela noite, junto aí com um outro colega, que é o coronel Leão. E aí eles vão ao Fonteles, contam o que sabem, e o Fonteles começa a fazer essa investigação e também faz uma ponte dessa testemunha, que ele se apresenta como uma testemunha do momento da tortura. Posso apontar quem é o torturador que é responsável pelo assassinato do Rubens Paiva, que é um homem que chama Tenente Hughes, Antônio Hughes de Carvalho. Nessa ocasião já tinha morrido, em 2005, mas ele ajudava a fechar as pontas.
Ele era o responsável pela tortura, mas, e aí vem a história do General Bellion. General Bellion era o responsável maior, e até os militares, aliás, os militares são os que mais sabem sobre isso, como a hierarquia e a disciplina estão acima de tudo. Então, o Hughes pode ter torturado, mas o responsável pelo quartel naquele dia era o então Coronel Bellion, agora General Bellion, que soube do que estava acontecendo, segundo os próprios subordinados dele ali. E aí o Fontelles faz também um certo meio de caminho entre o Avólio e o Ministério Público Federal. E aí tem um trabalho muito importante do procurador Sérgio Suyama e do procurador Antônio Passo Cabral, que já vinham ali investigando, ouvindo testemunhas também, só que o trabalho do Ministério Público Federal é de maneira diferente, né, da Comissão da Verdade, porque o Ministério Público Federal tem que agir de acordo com o Código Penal, então tem uma série de limitações que a Comissão Nacional da Verdade tinha mais flexibilidade para tomar esses depoimentos, que inclusive no início eram de maneira sigilosa e também sem a identificação, e aí isso vai sendo costurado no bastidor. E essa investigação vai avançando, e aí, até, esse é um outro detalhe, assim, fundamental, né? Quando o nome do Hughes vem à tona, eles não sabiam exatamente como se pronunciava, como se escrevia, segundo o que falaram para o Fontelles e para a Comissão da Verdade. E aí, depois de um trabalho longo de investigação, os procuradores chegam a uma foto de um coronel Hughes, veem que ele tinha medalha do pacificador com palma, vários dos militares que participaram dos piores horrores da ditadura tinham medalha naquele período. E aí a foto que vem, ela bate com a descrição que o Marcelo Rubens Paiva tinha feito no livro dele, no Feliz Ano Velho, em função de um depoimento de uma senhora que tinha sido presa com o pai, que era uma das que veio do Chile com as cartas. Ela tinha feito a descrição de um oficial louro, de olho verde, acho que se não me engano de olho verde. E aí, essa descrição era muito parecida com a foto que eles encontram, e que aí, pelas outras características, se chega ao tenente Antônio Hughes de Carvalho, e aí se chega especificamente ao torturador responsável pela tortura, né, ali do Rubens Paiva. Então, foram várias pecinhas que foram sendo montadas e que permitiram se chegar, sabe? E aí também tem um outro trabalho importante da imprensa, que contei aqui sobre a história do Malhães já, né? O Malhães vem à tona nesse período, que é para tentar ali entender quem eram os outros militares responsáveis pela ocultação de cadáver e também por onde está o Rubens Paiva, né? Que acontece. Mas aí, depois que o Malhães dá essas entrevistas, em março de 2014, ele é assassinado num assalto, 30 dias depois de uma entrevista que ele deu para mim, e mais ou menos isso também, acho que ele deu entrevista para mim numa semana, na outra semana ele deu depoimento para a Comissão Nacional da Verdade. E aí, né, em seguida, em abril, ele é assassinado num assalto em casa. E a partir disso, o Ministério Público Federal vai lá fazer busca e apreensão na casa dele, acha documentos, inclusive, de crimes que ele tinha cometido no exterior, permite investigações na Argentina. Então, abre realmente uma caixa ali de inúmeros outros casos. Juliana, a gente já está caminhando aqui para o final. Eu queria saber em que pé que está o caso atualmente, assim, esses responsáveis pelo assassinato, eles foram, em algum grau, responsabilizados? Como é que está a história? João, assim, essa é uma parte difícil até de explicar, porque o livro chama Crime Sem Castigo porque eles não foram criminalmente responsabilizados por um assassinato, né? E também por essa violência absurda em torno da ocultação do cadáver do Rubens Paiva. Eles foram denunciados em 2014, e aí a gente vê um início de um processo de exercício de justiça acontecer. Porque o Ministério Público Federal oferece a denúncia e um juiz, na primeira instância, pega a denúncia e abre o processo, não arquiva, não recusa, abre o processo. É uma decisão histórica, o primeiro processo criminal de um assassinato cometido na ditadura que ganha a abertura de um processo na Justiça Federal. O TRF2
tem que julgar um recurso dos militares, porque eles começam com a ladainha da lei de anistia. Eles querem anistiar os crimes que nem se sabe que crimes são. Então, não deixa investigar, não deixa processar, não deixa julgar. Que é uma interpretação. A lei de anistia não prevê, assim, esse cheque em branco. E aí, o TRF2 dá uma outra decisão histórica que é para confirmar a abertura do processo. Aí o ministro Teori recebe um outro recurso dos militares e tranca o processo para julgar um aspecto que é a discussão que está colocada até hoje, que é o crime contra a humanidade. Um desaparecimento forçado no contexto de ditadura, de um cadáver que nunca apareceu, é um crime permanente. O Ministério Público Federal está trazendo ao judiciário brasileiro reconhecer isso, um crime contra a humanidade. O Brasil é democrático? É um Estado democrático. É assim que se apresenta. Então, nos países democráticos, crimes assim não são passíveis de anistia. Esse é um entendimento internacional, desde o pós-guerra, né, da Segunda Guerra. E essa discussão o Supremo não fez ainda. Você me perguntou sobre como está o caso. O Teori morreu, né, num acidente, e aí, enfim, o caso rodou lá, tá hoje no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Ele pediu, no final do ano passado, um parecer para a PGR sobre a situação do caso. A PGR deu um parecer reforçando o entendimento do Grupo de Justiça de Transição do Rio de Janeiro, que é: esse crime não é passível de anistia. Tá com o ministro Alexandre de Moraes o recurso para reabrir o caso ou não. Isso, o Supremo nunca discutiu isso. Seria histórico para o Brasil ver o Supremo decidir o que é um crime contra a humanidade, criar esse limite, né? E aí, depois a gente vai discutir em que caso se aplica a lei de anistia, em casos concretos, para crimes concretos, e não de maneira abstrata, do tipo, era militar, trabalhou no DOI, então, peraí, lei de anistia para todo mundo, sem nem saber o que foi que cada um fez. Essa é a questão, né? Mas o Brasil tem essa tradição triste, lamentável, sobre anistiar crimes sem nem saber quais crimes são. E, assim, dentro desse processo, antes até do ministro Teori morrer, teve uma única audiência de instrução, que foi em novembro de 2015, que eu acompanhei, o procurador Sérgio Suyama, a Vera Paiva, uma das filhas do Rubens Paiva, em que eles foram obrigados a comparecer. Dos 5 réus, 3 compareceram, todos ainda estavam vivos naquela época, e foi um momento, assim, muito emocionante. Você me pergunta sobre teve justiça ou não teve. Há algum exercício de justiça quando eles são levados ao Poder Judiciário para sentar no banco destinado aos réus, para ouvir uma testemunha ser chamada para depor, e ela poder democraticamente ali se sentir protegida e dizer para a juíza responsável pela audiência que gostaria de depor sem que eles acompanhassem. Porque durante a ditadura, ela não teve essa possibilidade, e já no governo Sarney, quando ela teve que prestar depoimento no inquérito que tinha sido aberto, os militares não deram a chance a ela de depor em condições seguras, com presença de advogado. Então, foi a primeira vez que ela pôde se sentir acolhida como testemunha dentro do Poder Judiciário. E eles foram e tiveram que sair, e tiveram que voltar. Então, algum exercício de justiça existiu, ele só é incompleto, porque não se julga, não se concretiza. E aí, de lá para cá, são 10 anos, dos 5, 3 morreram, tem 2 que estão vivos ainda. Um deles é o general Bellion, o outro é um dos irmãos Oxendorf, o Jaci Oxendorf. Está vivo ainda, recebendo, inclusive, né, uma quantia bastante significativa do Estado brasileiro. Agora, para mim, João, isso foi o que foi possível provar. Tem mais gente que é responsável pelo assassinato do Rubens Paiva e que não foi denunciado. Porque é isso também, tem que trabalhar em cima de prova, né? Não dá para trabalhar sem prova. Isso do ponto de vista criminal. O Ministério Público Federal não pode oferecer denúncia sem ter prova. Esse conjunto, esses 5, eles conseguiram provas para apontar. Para recapitular, a Juliana Dalpiva é autora de Crime Sem Castigo, Como os Militares Mataram Rubens Paiva, publicada agora pela editora Matrix. Juliana, obrigado pela sua participação, foi um prazer ter você aqui. João, eu que agradeço demais o espaço, deixo um beijo enorme
para toda a equipe da Ilustríssima. Este foi o Ilustríssima Conversa. Eu sou João Rabelo e a edição de som foi feita pelo Rafael Conkle. Se você quiser compartilhar comigo as suas impressões sobre o episódio, me manda um e-mail no joão.rabelo@grupofolha.com.br. Até daqui 2 semanas.